eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 127 e depois vamos ler o 128. É interessante porque, se você notar, há alguns salmos, em torno de 15, que são conhecidos como salmos de romagem. E esses salmos de romagem são apenas salmos que são cânticos dos degraus, ou seja, cada vez que o povo de Israel, eles saíam dos seus lugares, onde estavam e habitavam, eles iam e caminhavam rumo a Jerusalém, e eles iam cantando esses salmos. E dentro desses 15 cânticos de romagens, desses salmos aí que nós vamos ver, tem 2 salmos que são colocados como um retrato de uma família abençoada. E esses salmos são importantes para a nossa vida. E eu não quis sair do foco. Semana passada nós pregamos sobre os fundamentos da vida, né? Que é justamente a gente poder compreender. Estávamos em Mateus capítulo 7 e lemos 5 e 6, mas o 7 nós lemos. E Jesus estava encerrando sua mensagem, o Sermão da Montanha, né? Dizendo assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante àquele homem que construiu sua casa sobre a rocha. Então vieram os ventos fortes e essa casa permaneceu firme. Veio a chuva e essa casa permaneceu firme. Transbordaram os rios, mas essa casa permaneceu firme. Mas aí ele dá outro retrato. Mas quem não ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante àquele homem que construiu sua casa sobre a areia. Veio o mesmo vento, mas sacudiu a casa, porque o fundamento não era a rocha, não era firme. Vieram as chuvas e também balançou aquela casa, transbordaram os rios e derrubou a casa, porque essa casa estava construída apenas sobre a areia. E aqui eu quero notar para você, areia, ela quer dizer coisas deste mundo. As coisas deste mundo. O simbolismo da areia, as coisas desse mundo. Então vamos ler para que você entenda. Jesus, ele estava fazendo um panorama, já, eu acredito, como ele, sendo judeu, ele conhecia muito bem esses salmos. Esses salmos, tanto 127 quanto 128. E o que diz o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Diz então que quem precisa ser o construtor da nossa vida? Estão aqui comigo? Quem precisa ser? O Senhor, Deus. Ele precisa ser o construtor da nossa vida. Se não for assim, olhe, é em vão que vamos trabalhar para edificar a nossa casa. Entenda-se a casa aqui, família, não vamos entender casa como 4 paredes ou outra coisa que você possa pensar. A nossa casa aqui é família e principalmente a nossa vida. Nós precisamos compreender isso. Então, eu intitulei essa mensagem como uma família fundamentada em Cristo. E aí, se você ver o Salmo de número 128, no verso 1, vai dizer uma coisa parecida. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olhe, não posso fundamentar a minha vida em Jesus Cristo se eu não tiver temor a Deus. Eu não posso fundamentar a minha vida em Cristo Jesus se eu não tiver esse temor dentro de mim. Eu preciso entender que uma coisa depende da outra e preciso andar nos caminhos. Como é que eu vou ter a receita, ou melhor dito, os planos, os fundamentos corretos para construir minha casa sobre a rocha, se eu não temo ao Senhor e não ando nos seus caminhos? Eu preciso compreender isso na minha vida. Isso tem que ser decorrente da minha caminhada. E aí nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar no nosso lar. Deus precisa ser o centro da nossa vida, do nosso lar. Por isso que diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos voltar para o 127.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2, por favor, Diego. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá aos seus amados o sono. O que ele está dizendo agora? Olhe, é inútil aquele que acha que trabalhando muito, que fazendo hora extra, que tendo um part-time além do seu serviço, vai conquistar riquezas aqui nesse mundo. Pode até conquistar bens materiais, mas esquece do melhor. Eu me lembro como se fosse hoje uma história que eu escutei quando era adolescente. E nessa história ela concluía com um ensinamento que muitos de nós conhecemos porque é muito comum no meio gospel, né? Essas frases. Não adianta, nenhum sucesso na área profissional compensará um fracasso na sua família. E essa história conta que um homem, ele começou a trabalhar e queria conquistar, e muitas vezes os filhos pediam uma bicicleta, um videogame melhor, e ele não tinha condição, então ele se desdobrou para trabalhar mais e para dar os bens ao seu filho, enquanto estava trabalhando, contudo, esqueceu sua família, e passaram-se os anos. Quem assistiu aquele filme? Clique. Depois, se você não assistiu, assista. E assim, esse homem parecia até esse filme. Ele ia passando o tempo, porque ele ganhou um comando, né, um controle remoto para poder passar o tempo e ele conquistar assim mais rápido as coisas. E assim aquele homem ia se entretendo com o trabalho, quando de repente ele se deu conta, os filhos já estavam jovens e tinha perdido a infância dos filhos, pensando que conquistando bens materiais iria ser o melhor. Quantas famílias, assim como esse homem, vivem hoje querendo conquistar os bens materiais para os filhos? Apenas coisas que logo vão se acabar. Logo vão desaparecer. Nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa família, ela precisa estar fundamentada sobre a rocha. E nada, absolutamente nenhum bem material precisa estar à frente daquele que deve estar no centro da nossa família. Nenhum projeto humano, por mais grandioso que seja, tem que estar na sua vida, na minha vida, acima de Deus. Para que sua família e sua vida seja bem-sucedida nessa terra, você tem que ter uma ordem de prioridades onde Deus está no primeiro lugar. Porque se não for assim, o resto você não vai ser bem-sucedido. Você vai poder até ter milhões de euros na sua conta, mas você jamais terá paz e não desfrutará desses milhões. Quantas pessoas que a gente vê que perderam sua saúde para conquistar riqueza, mas a riqueza não vai pagar agora o bem-estar da sua saúde. Para que correr tanto? Para que levantar de madrugada? Eu não digo que você precisa levantar tarde, certo? Não me entenda mal. Agora não vai querer também acordar às 10 da manhã, pelo amor de Deus. Mas é inútil quando você vive assim, eita, eu quero conquistar aquilo, eu preciso fazer isso, hora extra, tal. Para quê? Para quê? A gente precisa compreender que Deus tem aqueles que ama, Ele guarda durante o sono. Ele quer nos dar um sono reparador. Ele quer que você e eu possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Você não precisa estar, meu Deus, eu preciso aquilo, eita, fazer isso, fazer esse negócio. Não. Deixe que Deus controle a sua vida e você vai viver de maneira tranquila e segura. Verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Aqui ele está falando, olha, vê os passos. Primeiro ele está dizendo,
antes de você fundamentar a sua família, antes de você constituir uma família, você precisa deixar que Cristo, que o Senhor seja aquele que seja o centro. Ele está começando desde o início da família. Deus vai ser o centro da sua família. Depois ele diga, olha, não perca o seu tempo querendo ganhar muito. Ele está dizendo agora, você trabalhe, mas porque o trabalho é digno, só que não precisa se matar trabalhando. Terceiro, ele vai dizer, olha, os filhos, eles são herança do Senhor. Não confunda. Filho não é seu. A gente, logicamente, diz meu filho, né? Meu filho, minha filha. Mas vai chegar a hora em que precisamos entregar esses filhos. E a gente precisa entender que se eu segurar muito o filho, eu estou querendo ser o Deus desse filho. E aí no verso seguinte vai dizer, verso 4, por favor. Como flechas nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Aqui tem duas conotações. A primeira conotação que eu vejo que Deus é como um arqueiro. E os nossos filhos, eles devem estar nas mãos de Deus para Ele direcionar a flecha que é os nossos filhos, com o arco dele, para o lugar que eles devem ir. Ele tem um propósito para os nossos filhos. Para os filhos dele, melhor dito, né? Ele tem um propósito. Muitas vezes a gente quer, né, abraçar demais. Talvez eu seja um pouco mais frio em relação a isso, porque com 19 anos de idade já estava fora de casa. Eu fui aquela flecha que saiu, né? Com 19 anos de idade. E eu olho assim e, claro, a gente fica triste quando olha os nossos filhos crescendo e daqui a pouco já planejando sair de casa, depois casar e tudo, mas sabe o que acontece? A gente precisa compreender que tudo tem um tempo. A gente não pode segurar demais, porque quando a gente segura demais, nós queremos ser o Deus dos nossos filhos. Não, o Deus do nosso filho é o Senhor. Nós apenas fomos instrumentos para trazer eles aqui na terra e que eles pudessem fazer o propósito e viver o propósito de Deus aqui. Então, essa primeira conotação é que Deus ele vai lançá-los. Mas a segunda conotação é que eles são uma flecha e a gente precisa compreender que como homens, como pais, nós vamos lançar eles fora. Entenda bem, você não vai botar para fora seu filho. Mas você não vai fazer como muitos. Ah, vou construir aqui ao lado da minha casa um puxadinho para meu filho quando casar. Deixe seus filhos viverem a vida deles. Deixem seus filhos vivenciar os problemas deles. Porque senão, nós vamos frustrar nosso coração e o coração dos nossos filhos. Talvez é duro isso, né, para quem é muito apegado, né? Mas é uma realidade. É uma realidade. E eu muitas vezes vivenciei isso porque no início do casamento foi uma bênção, mas também foi um problema para mim, porque nós vivemos na casa dos meus sogros. E como é difícil. Naquele momento de briga com a mulher, o sogro está perto. Você, né? Só que eu não aliviava. Eu era muito direto com meu sogro e com minha sogra. Claro que nunca precisou, né? De a gente, não era aquelas discussões, mas eu era muito firme, ainda sou firme, né? E sempre disse a verdade. Uma vez estava corrigindo o Jonathan, aí minha sogra chega e disse, não, bata no menino. Eu digo, fique na sua, que o filho é meu. Ela ficou assim, né?
É preciso você colocar as pessoas no seu lugar. Porque depois, o que vai acontecer? Se eu não corrigir, quem vai sofrer é ele no futuro. Então é necessário tudo isso, nós precisamos compreender. E aí, essa conotação de flecha, nós precisamos lançar nos nossos filhos também. Precisamos entender isso. E nossa preocupação termina quando eu dizer, olhe, eles já estão prontos para a vida. Já estão prontos para a vida. Então, vá. Faça, cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Verso 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Essa é uma conotação que nós estamos hoje perdendo muito. E já que Rafa falou sobre os muçulmanos, eles estão ganhando com isso. Porque qual é a estratégia dos muçulmanos? Encher de filhos. Sabe por quê? A estratégia deles é tomar o mundo. É tomar o mundo. Quanto mais filhos tiverem, mais muçulmanos vai ter. E qual é o erro em que nós estamos incorrendo como cristãos? É não, só um, dois, porque... E outros nenhum. E sabem quem trocou? O que foi trocado pelos filhos? Os pets. É uma realidade. Ah, porque eu não quero ter problema com filho, é muito custo. Oh, abençoado, o custo é ração. Filho é bênção. Filhos são bênção. Se eu pudesse, eu teria tido mais, só que deu um probleminha no útero de Célia. Então, Senhor, entendi a mensagem. Graças a Deus. E aí está, então, nós precisamos compreender isso, amados, vocês que são novos aí, que vão casar. Claro, tudo com planejamento, certo? Não vai fazendo assim à toa. Planeje. Coloque com a sua esposa, com seu esposo na ponta do papel. Olha, podemos isso, aquilo, então vamos. Mas entendam que Deus, ele tem um propósito. Se Deus te deu apenas o propósito de ter um filho, também não fica, eita, martelando sua cabeça agora, não tem problema. Não há problema com isso. Só que não troque de figuras. Ah, não, é porque dá muita dor de cabeça, então vou ter um gato, um cachorro, um porquinho da Índia, né? Não, precisamos compreender isso. Planejamento, mas também estratégia. Porque o que está dizendo aí? O homem que tem a sua casa com filhos, ele é bem-aventurado. E outra coisa, ele não será envergonhado, dizem outras versões. Por quê? Essa cultura judaica é interessante, porque os filhos, quando acontecia alguma desavença entre famílias, o pai, ele não ia sozinho. O pai ia com a clã. O clã ia com ele. Por isso disse assim, quando enfrentasse os inimigos no tribunal, ele ia com o clã dele. Imagina um pai que só tivesse gato e cachorro. Mas se aquele que tinha 5, 10 filhos, ia com todos os filhos. E aí, então, a outra família que tinha 3, ficava assim já meio receosa, né? Imagina aí se eu tivesse filhos como Arthur, aí, como Anísio. Aí. Fiquem de pé, meninos, aí. Fiquem de pé aí, vocês. Eu chegando com esses dois aí. Pronto. Pode sentar. Imagina aí. Quem ia enfrentar? Difícil, né? E com Júnior ainda mais aí, ó. Então, é isso. Quando nós falamos nessa conotação. Mas ore a Deus que Ele vai lhe dar. É lógico, amados, que tem famílias que, por alguma questão da vida, não vai conseguir ter filhos. E isso também não é um problema. Porque Deus é soberano e sabe todas as coisas. Não se culpe, não fique julgando, não fique achando que Deus não foi bom comigo, não.
Deus, ele sabe tudo. Deus sabe tudo. Vamos agora para o... Porque aí termina já o capítulo 127, 128 então. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus... Verso 2, por favor. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Um conselho que Deus está dando aqui, que o Senhor dá para a sua igreja, para as famílias. Não se preocupe, seja feliz. Não viva ansioso. Ah, meu Deus, o que... Eu luto um pouco com isso, porque eu sei que, como sacerdote de lar, a gente precisa ter essa responsabilidade. Agora, responsabilidade é uma coisa e viver ansioso é outra. O senso de responsabilidade todos nós devemos ter. Mas a ansiedade, ela precisa ser lançada fora. A ansiedade, ela não é apenas uma preocupação. Preocupação é o início da ansiedade. Aí depois vai virando ansiedade. E a ansiedade depois vira depressão. Então nós precisamos ter cuidado com isso. A preocupação é normal, é natural. Pronto, agora preciso me preocupar, mas eu não vou deixar que isso vire ansiedade. Então eu vou tranquilo comer do trabalho que eu fizer, com a ajuda de Deus, porque aqui ninguém, né, trabalha pelas suas forças apenas, mas quando Deus renova a sua misericórdia todos os dias, agradecemos a Ele, que Ele nos renova as forças para ir trabalhar, e graças a Deus pelo trabalho que temos, e lá vamos. E diz assim, feliz serás e te irá bem. Precisamos nos alegrar, precisamos ter contentamento, um coração contente, um coração feliz. Não aquele coração, eita, de novo, para aquela desgraça de trabalho. Não. Você precisa se levantar disposto, né? Embora a gente saiba que é difícil, né? Muitas vezes. Só que sabe o que acontece? Quando você profere palavras da sua boca e o seu trabalho não é bom, é ruim, você vai viver triste no trabalho. Quando você declara, eita, vou lá para aquele trabalho, pode ser aquele cliente chato, pode ser aquele chefe que, eita, só dá na lata, né? Mas vou contente, feliz. E aí pode ver como muda o panorama. Vai mudar a sua realidade. Verso 3, por favor, Diego. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Novamente está falando aqui sobre a família, sobre os filhos, né? Verso 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olhe para seu irmão que está do seu lado e diga assim, você é abençoado. Vocês são abençoados. Porque eu creio que todos aqui temem ao Senhor, amém? Amém. Então todos são abençoados, somos abençoados. Sabe, a bênção, ela não decorre do nosso trabalho. A bênção, ela não recorre da nossa conta bancária. A bênção, ela não decorre dos nossos bens materiais. As bênçãos não recorrem de imóveis que nós tenhamos, de carros que nós tenhamos. A bênção, ela decorre do temor ao Senhor. Se eu sou um homem temente ao Senhor, já sou um homem abençoado. Se você é uma mulher temente ao Senhor, é uma mulher abençoada. Sabe o que significa ser abençoado? Quem sabe aqui? A palavra abençoado era usada muito na cultura judaica para dizer que você está autorizado para prosperar. Ser abençoado é uma autorização divina do alto para que você seja próspero. Agora repito, prosperidade
não tem nada a ver com recursos materiais e financeiros. Pode até você chegar a ter. E eu, em nome de Jesus, oro para que quem tiver esse dom de ter bens materiais, tenha, amém. Porque assim você vai poder abençoar a obra também. Mas a maior prosperidade que você pode ter é ter uma vida em paz e tranquila. Essa é a maior prosperidade. Muitos se confundem, né? Ah, eu quero ser próspero. Porque veio aquela teologia da prosperidade, né? Você só vai ser próspero se tiver um carrão do ano. Você só vai ser próspero se você realmente, né? Deus, ele é um Deus que te dá uma casa boa. Olhe, tem tanta gente próspera morando num T0 que você não imagina. Tem tanta gente próspera andando de um carro de 98 que você não imagina. Então, nós precisamos compreender isso, não precisamos correr atrás, vamos lá, não. Precisamos deixar que Deus, ele seja o centro da nossa vida. Verso 5, por favor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Vamos contextualizar. O Senhor te abençoará desde tua terra natal, e tu verás o bem de Portugal todos os dias da tua vida. E tu verás o bem da Espanha todos os dias da tua vida. É onde você está. Deus te abençoa. Houve aí uma confusão que foi criada e eu dei um conselho a um casal. Eu disse, olhe, fiquem tranquilos, porque a bênção não está no local, a bênção está com vocês. Muitas vezes a gente quer se apegar a local, a coisas, aquilo. Não, olhe, vá tranquilo. O que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque ali você será uma bênção. O que aconteceu depois quando ele não obedeceu? Porque ele levou quem? Ló. Não obedeceu. Sofreu as consequências na frente, mas o que aconteceu? Aí ele disse, Ló, já agora aprendi a lição, Deus falou comigo, olhe, escolhe aí. Ló pensou que era o cara e disse assim, eita, olhe, Monção é melhor do que Valença. Vou para Monção. Mas é bom, Monção é bom. E aí o que aconteceu? Ele foi. Abraão foi para outra terra. Quem prosperou mais? Abraão. Porque a bênção não está na terra, no local. A bênção está com você. E onde você for, aí você será abençoado. Não tenha medo, não tenha receio, mas apenas quando você tiver a sua vida fundamentada, a sua casa fundamentada, a sua família fundamentada, você será um homem abençoado, um homem feliz. Aleluia. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nossas vidas. Olhe, a família é um projeto de Deus, é bênção de Deus. Família é bênção. Hoje, o mundo tem pregado coisas diferentes. O mundo tem distorcido o que uma família deve ser de verdade. O mundo tem pregado que qualquer união estável é uma família. Não. A família que é projeto de Deus é a união de um homem e uma mulher que pode reproduzir e ter filhos e ser abençoada. Isso é família. Todo o resto são invenções do inimigo para poder deturpar o projeto que Deus quer para as vidas daqui dessa terra. Deus precisa homens e mulheres dispostos, homens e mulheres que entendam,
Senhor, eu decido edificar a minha vida, a minha casa, a minha família sobre os fundamentos sólidos que são a palavra de Deus. Eu decido entender que não adianta eu correr tanto, eu buscar trabalho a tempo completo, um part-time, fazer negócios, se o Senhor não for o centro da minha vida. Não adianta eu querer trocar filhos por pets. Não, eu preciso entender que filhos são herança do Senhor. Filhos são bênção. E eu preciso entender que a minha vida vai ser abençoada à medida que eu buscar e temer ao Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e comece a agradecer ao Senhor pelas famílias.